Oi, eu sou o professor Michael. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um polímero através desses seguintes reagentes: ureia, formol e hidróxido de sódio. Nesses experimentos que nós realizamos, nós misturamos todos esses reagentes em um becker e em seguida levamos ele para um banho-maria com a temperatura de entre 40 e 50 graus. E homogeneizamos eles com o auxílio de um bastão de vidro. E após, adicionamos o indicador de fenolftaleína até que a sua coloração ficar rosa, para sabermos que há a presença de hidróxido de sódio, e continuamos homogeneizando. E após, adicionamos o ácido sulfúrico. A partir da adição do ácido sulfúrico, houve uma reação de liberação de calor, levamos para o banho-maria, de água gelada, uma temperatura entre 0 a 2 graus Celsius, homogeneizamos. Em seguida, retornamos para o becker com a temperatura com banho-maria de água quente e continuamos a homogeneizar essa solução até que ocorreu uma mudança de fase, de líquido para viscoso, até se formar um sólido, que nós obtemos o nosso polímero termofixo, que é um plástico duro que não se derrete facilmente, ele é muito utilizado. Oi, eu sou o professor Michael. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um polímero através desses seguintes reagentes: ureia, formol e hidróxido de sódio. Nesses experimentos que nós realizamos, nós misturamos todos esses reagentes em um becker e em seguida levamos ele para um banho-maria com a temperatura de entre 40 e 50 graus. E homogeneizamos eles com o auxílio de um bastão de vidro. E após, adicionamos o indicador de fenolftaleína até que a sua coloração ficar rosa, para sabermos que há a presença de hidróxido de sódio, e continuamos homogeneizando. E após, adicionamos o ácido sulfúrico. A partir da adição do ácido sulfúrico, houve uma reação de liberação de calor, levamos para o banho-maria, de água gelada, uma temperatura entre 0 a 2 graus Celsius, homogeneizamos. Em seguida, retornamos para o becker com a temperatura com banho-maria de água quente e continuamos a homogeneizar essa solução até que ocorreu uma mudança de fase, de líquido para viscoso, até se formar um sólido, que nós obtemos o nosso polímero termofixo, que é um plástico duro que não se derrete facilmente, ele é muito
Bom, pessoal, agora que vocês viram o nosso experimento no laboratório, eu vou explicar certinho o que aconteceu ali e todo o processo por trás. Para entender o que aconteceu, é importante primeiramente saber o que seria um polímero. E um polímero nada mais é do que uma molécula muito grande formada pela repetição de unidades menores chamadas monômeros. É como se fosse uma corrente em que cada elo representa uma pequena molécula que se liga à outra, formando uma cadeia enorme. Existem vários tipos de polímeros: os naturais, como a celulose e as proteínas, e os sintéticos, como o plástico, o nylon e as resinas. No nosso caso, o polímero formado é um termofixo. E um polímero termofixo é aquele que, depois de endurecido, não derrete novamente com o calor. Isso acontece porque suas cadeias não ficam soltas. Elas se ligam entre si, formando uma rede tridimensional rígida, cheia de ligações cruzadas. E essa estrutura que faz com que o material fique duro, resistente e permanente. Agora, falando da cadeia carbônica, quando a ureia reage com o formol, ocorre uma série de etapas químicas que formam pequenos grupos reativos. Esses grupos começam a se ligar uns aos outros, formando cadeias que vão crescendo, como se fossem linhas de polímero se estendendo em todas as direções. No começo, esse processo ainda é lento. A mistura fica mais viscosa, mas ainda maleável. É o momento em que as primeiras cadeias estão se formando. E é aí que entra a parte mais interessante do experimento. Quando adicionamos o NaOH, ou seja, o hidróxido de sódio, criamos um meio básico que favorece o início das ligações entre as moléculas. Mas a verdadeira transformação acontece quando adicionamos o ácido sulfúrico. O ácido, ele muda completamente o pH da mistura, acelerando a formação das ligações cruzadas. De repente, aquelas cadeias que estavam parcialmente formadas começam a se conectar umas às outras em vários pontos, criando uma rede tridimensional rígida. Esse processo é conhecido como policondensação. Ela libera pequenas moléculas durante a formação do polímero e gera bastante calor. É por isso que a mistura esquenta. Em poucos segundos, a massa passa de líquida para viscosa e logo depois endurece por completo. Esse endurecimento marca o momento exato em que o polímero termofixo se forma. Ou seja, o que você viu foi uma transformação de pequenas moléculas simples em um material sólido, rígido e reversível. O calor, o pH e a organização das moléculas fazem parte da fisicoquímica que controla essa reação, determinando a velocidade e a estrutura final do polímero. Bom, e para finalizar, o que a gente aprendeu nessa aula foi o conceito de polímeros e principalmente a diferença entre polímeros termoplásticos e termofixos. Vimos que o termofixo forma ligações cruzadas que impedem o derretimento posterior. Entendemos também como o pH influencia a reação, como as cadeias carbônicas se organizam durante o processo e como a físico-química controla cada etapa da transformação. E no laboratório, acompanhamos ao vivo a formação de uma rede polímera sólida a partir dos reagentes simples. Esse experimento mostra como as pequenas moléculas podem ganhar propriedades totalmente novas quando se organizam em estruturas maiores. Ele é um exemplo perfeito de como a química transforma o material e de como o controle das condições da reação determina o material de produzimos. E essa foi a aula de hoje. Até a próxima!